Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos estar aprendendo a fazer este tapete, que é um modelo russo. O tapete original, que vocês encontram no site, eu vou deixar o link na descrição logo abaixo, para quem quiser entrar e dar uma olhada. Ele é feito com fio corda. Eu não encontrei esse fio corda, então eu utilizei o barbante Ororoma na espessura 6, na cor cru, agulha 13,5 para fazer esse aqui que vocês estão vendo. Mas quem quiser pode estar usando um barbante na espessura 8, a agulha 4 ou qualquer outra espessura que vocês desejarem. A agulha que vocês vão utilizar sempre vem especificada que agulha vocês usam para cada barbante. Então, esse tapete que eu fiz, ele mede 1,16 por 97 centímetros. Eu comecei com 50 correntinhas. Para quem quiser um tamanho maior, começa com mais correntinhas. Eu comecei com 50 porque esse foi o primeiro tapete que eu fiz. E eu queria fazer ele bem certinho para ver como que se fazia os pontos para poder passar para vocês. O tapete da videoaula que eu vou estar fazendo, eu vou usar o barbante Ororoma, espessura 6, na cor 1050 Bordeaux, agulha 13,5. Vou começar ele com 50 correntinhas. Então, vamos fazer as nossas 50 correntinhas. Feita nossas 50 correntinhas, opa, escapou aqui. Agora, nós vamos vir aqui na quarta correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Então, a gente conta 1, 2, 3. Na quarta correntinha, vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer o ponto baixo aqui na quarta correntinha, porque depois, na hora que a gente tem que fazer a nossa voltinha aqui, nós vamos utilizar a terceira correntinha antes da quarta para fazer a nossa voltinha. Então agora nós vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha de base, até chegarmos aqui no nosso primeiro canto. Então vai ser um ponto baixo em cada correntinha de base. Chegamos aqui nossa primeira voltinha do nosso trabalho. Então eu fiz todo um lado de pontos baixos. Nós vamos vir aqui, ó, na última correntinha e vamos fazer 5 pontos baixos no mesmo espacinho de base. 1, 2, 3, 4, 5. Tá feita a nossa primeira voltinha. Agora nós vamos trabalhar o outro lado da mesma forma que nós trabalhamos esse, todo em ponto baixo. Então é ponto baixo em cada correntinha de base, até chegarmos aqui no nosso próximo cantinho. Pronto, fiz o meu outro lado todo em ponto baixo, rodeei todo o meu trabalho. Agora eu cheguei aqui na minha próxima voltinha. Então eu vou vir aqui onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo e vou fazer o ponto baixo. Agora eu vou vir aqui, ó, na nossa próxima, na correntinha que tem aqui depois desse ponto alto, desse ponto baixo, desculpa, que eu fiz o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo, tem uma correntinha aqui. Eu vou vir aqui e eu vou fazer os meus 5 pontos baixos para fazer a minha voltinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Nossa primeira voltinha, nossa primeira carreira está toda pronta.
Agora nós vamos começar a nossa segunda carreira. Ela também vai ser toda em ponto baixo. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui no mesmo ponto de base, vamos pegar somente a argolinha de trás do ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo. Novamente, vem aqui no nosso próximo ponto baixo de base, pode ver, o ponto baixo tem duas argolinhas, a da frente e a de trás. Nós vamos trabalhar toda a nossa volta pegando somente a argolinha de trás do ponto baixo e vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sempre pegando a argolinha de trás do ponto baixo de base, tá? Vamos fazer isso até chegarmos aqui na nossa primeira voltinha. Então vai ser ponto baixo sobre ponto baixo, pegando a argolinha de trás do ponto de base. Fiz todo o meu primeiro lado de pontos baixos. Agora nós vamos aqui na nossa primeira voltinha. Então a gente fez 5 pontos baixos na nossa primeira carreira para fazer a voltinha. Agora, em cada um desses pontos baixos, nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos ficar num total de 10 pontos baixos aqui nessa voltinha. Então, vamos ao primeiro. Vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós vamos trabalhar assim, nesses 5 pontos baixos da nossa voltinha, totalizando 10 pontos baixos. Sempre pegando a argolinha de trás do ponto baixo. A nossa voltinha vai ficar dessa forma, com 10 pontos baixos, um aumento em cada ponto de base. Agora, nós vamos trabalhar novamente. Vamos vir aqui, até aqui na nossa próxima voltinha, sempre fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, pegando sempre a argolinha de trás do ponto baixo de base. Chegando aqui no nosso segundo cantinho, na nossa segunda volta, nós vamos repetir o que a gente fez aqui na primeira. Então, vai ser em cada ponto de base um aumento. Então, na primeira volta a gente fez 5 pontos baixos. Nessa a gente vai fazer em cada ponto baixo de base um aumento. Vamos ficar com 10 pontos baixos na nossa voltinha. Então, 1, 2, no mesmo ponto de base, vamos para o próximo e vamos fazer mais 2 pontos baixos. Vamos para o próximo, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Dessa forma, nós vamos ficar com um total de 10 pontos baixos na nossa voltinha. Feitos 10 pontos baixos, vamos vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente começou e vamos finalizar a volta com um ponto baixíssimo. Agora, na nossa terceira carreira, nós vamos repetir o que a gente fez na segunda carreira. Vou subir uma correntinha, vou vir aqui no mesmo ponto de base, pegando a argolinha de trás do ponto de base e vamos fazer um ponto baixo. Novamente, vamos vir ponto baixo sobre ponto de base, pegando a argolinha de trás do ponto de base. Nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui na voltinha do nosso trabalho. Sempre ponto baixo sobre ponto de base, pegando a argolinha de trás do ponto. Chegando aqui na nossa primeira voltinha do nosso trabalho, eu fiz toda a minha volta em pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás do ponto de base. Então, agora nós vamos começar a fazer os nossos aumentos. Nós vamos vir aqui no primeiro ponto da nossa voltinha,
Pegando a alcinha de trás, vamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo assim o nosso primeiro aumento. No nosso segundo ponto, nós não vamos fazer aumento. Vamos fazer o ponto baixo sobre ponto baixo. No terceiro ponto, nós vamos fazer o aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. No próximo ponto, não vamos fazer aumento. No próximo, nós vamos fazer um aumento. Então, vai ser um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós vamos fazer assim a nossa volta toda, sempre um aumento e um sem aumento. Então, agora a gente vai fazer o aumento, um ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo, não vamos fazer aumento. Agora, vamos para o próximo, um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo, nós não vamos fazer aumento. Então, a nossa voltinha vai ficar dessa forma. Sempre um ponto a gente faz aumento, no próximo a gente não faz aumento. Um ponto aumento, no próximo a gente não vai fazer aumento. Então, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 aumentos na nossa voltinha. Agora, nós vamos fazer novamente ponto baixo sobre ponto de base, pegando sempre a alcinha de trás do nosso ponto de base, até chegarmos aqui na nossa segunda voltinha, que a gente vai repetir o que fizemos aqui, sempre um aumento, outro ponto sem aumento. Terminei a minha volta, fiz todo o meu lado de ponto baixo, fiz o meu segundo cantinho, a minha segunda volta, da mesma forma que eu fiz a primeira, sempre um ponto aumentando, no próximo não, um ponto aumentando, no próximo não. Agora, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo, onde eu iniciei a minha carreira. Tá finalizada a minha carreira. Na próxima, nós vamos trabalhar ela toda em 3 pontos altos fechados juntos. Como que a gente faz? 2 correntinhas. Vamos vir no nosso próximo ponto de base, novamente só pegando a alcinha de trás do nosso ponto de base. Então, tem a alcinha da frente, a alcinha de trás. Nós vamos continuar trabalhando somente a alcinha de trás do nosso ponto. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Vamos puxar o fio, tira uma laçada e vamos continuar com a argolinha na agulha. Laça o fio, vem no próximo e faz como se fosse um meio ponto alto e deixa na agulha. Agora sim, nós vamos tirar todas as argolinhas juntos. Vamos fazer 1, 2 correntinhas, laça, vamos ao nosso próximo ponto de base e vamos fazer um meio ponto alto, deixando a argolinha na agulha. Novamente, vamos vir no nosso próximo ponto de base e vamos deixar a última argolinha na agulha. Laça o fio, coloca na argolinha de trás do ponto de base, puxa o fio, faz um meio ponto alto e deixa a última argolinha na agulha. Agora sim, nós vamos tirar todos de uma vez só, fazendo assim os 3 pontos altos fechados juntos. 1, 2 correntinhas. Vamos mais uma vez. Laça o fio, vem no próximo ponto de base, pegando a argolinha de trás, puxa o fio, faz um meio ponto alto, deixa a argolinha na agulha. No próximo ponto de base, vamos repetir novamente, deixando a argolinha na agulha. E no terceiro, vamos repetir novamente, deixando a argolinha na agulha. E agora sim,
nós tiramos todos de uma vez só. Nós vamos trabalhar assim até chegarmos aqui na nossa primeira voltinha, para mim mostrar para vocês como fazer. Feito o primeiro lado do meu trabalho, sempre com 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, e eu cheguei aqui na minha primeira volta. Quando eu chegar aqui, eu vou trabalhando normal, 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, e quando eu chegar aqui no meio da minha volta, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos, mas 2 pontos deles vão estar no mesmo ponto de base. Então, como que a gente faz? Vamos no nosso primeiro ponto de base, vamos fazer um meio ponto alto e deixar a argolinha na agulha. Agora, nós vamos no próximo ponto de base, vamos fazer um meio ponto alto e deixar a argolinha na agulha. Vamos no mesmo ponto de base desse último ponto e vamos fazer no mesmo lugar o meio ponto alto. Então, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, a gente tira tudo e finaliza os 3 pontos altos fechados juntos. Então, nos outros pontos, nós vamos fazer o ponto alto, um em cada ponto de base, e aqui no meio da nossa volta, um ponto deles vai ficar 2 pontos no mesmo ponto de base. As 2 correntinhas, e nós vamos trabalhar o nosso trabalho de forma normal como as outras. Então, no primeiro ponto, faz um meio ponto alto, vamos no segundo ponto de base, sempre pegando a argolinha de trás do ponto, vamos fazer um meio ponto alto, vamos no terceiro ponto de base, vamos fazer um meio ponto alto, e agora sim, vamos tirar tudo. 1, 2 correntinhas, e vamos repetir isso a volta toda. E quando chegarmos aqui no meio da nossa próxima volta, nós vamos fazer um ponto igual a esse que a gente fez aqui. São os 3 pontos altos fechados juntos, mas 2 pontos dele a gente faz no mesmo ponto de base. Eu vou fazer o meu até chegar aqui no final. Feita a minha volta toda, olha como ficou. Eu vou vir aqui onde eu comecei, que eu fiz os meus 3 primeiros pontos altos fechados juntos. Venho aqui, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, ficando assim a minha careira. Para a próxima careira, nós vamos vir aqui nessas 2 correntinhas que eu fiz de separação entre os 3 pontos altos fechados juntos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e vamos fazer mais 2 pontos altos nessas 2 correntinhas. Então, 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que nós subimos. Vamos vir aqui nas 2 próximas correntinhas e vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nas próximas 2 correntinhas, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar dessa forma até chegarmos aqui no nosso primeiro cantinho, onde a gente vai começar a fazer alguns aumentos. Então, em cada espaço de 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar dessa forma a nossa volta.
Chegando aqui na nossa primeira volta, como que nós vamos fazer os nossos aumentos? Nós vamos fazer um aumento em cada lado da nossa volta e um aumento no meio. Então, nós vamos vir aqui no primeiro lado e vamos fazer nas duas correntes 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. Vamos no próximo, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, nós vamos vir aqui no do meio e vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No próximo espaço de duas correntes, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no outro lado da nossa volta, nós vamos fazer 4 pontos altos no espaço de duas correntes. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ficar com 3 aumentos na nossa volta. Um no começo, outro no meio e outro no fim. Nós vamos trabalhar dessa forma. Agora, no próximo, a gente vai fazer 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos, até chegar aqui na nossa próxima volta, que nós vamos fazer também 3 aumentos, um no começo, um no meio e um no fim. Eu vou terminar a minha volta. Finalizada a carreira, vamos vir aqui naquelas 3 correntinhas iniciais que nós fizemos. Vamos vir aqui na terceira e vamos fazer um ponto baixíssimo, terminando assim a nossa carreira. Próxima carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntes e nós vamos fazer ponto alto sobre ponto de base. Então, essa próxima carreira vai ser toda em ponto alto sobre ponto de base. Então, vamos fazer os ponto alto sobre ponto de base. Para essa carreira, não precisa pegar somente a argolinha de trás, pode fazer o ponto alto normal. Ela vai ser toda em ponto alto. Então, vamos fazer ponto alto sobre ponto de base até chegar aqui na nossa primeira volta. Chegando aqui na nossa primeira volta, a gente vai fazer 3 aumentos. Mas nós não vamos fazer nos bloquinhos de 4 pontos altos, nós vamos fazer os aumentos nos bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos começar aqui no nosso primeiro bloquinho da volta de 3 pontos altos, antes do primeiro bloquinho de 4 pontos altos. Então, vamos fazer um ponto alto, vamos no ponto alto base do meio e vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. Fazendo assim o nosso primeiro aumento. Vamos trabalhar normal agora, sendo ponto alto sobre ponto de base. Vamos para o bloquinho de 4 pontos altos e vamos trabalhar com ponto alto sobre ponto de base. Agora, chegamos aqui no nosso próximo bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos vir no ponto alto de base do meio, esse aqui do meio, e vamos fazer um aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Nosso segundo aumento. Agora, nós vamos para o nosso terceiro aumento. Então, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto de base, até chegar no próximo
bloquinho de 3 pontos altos. Chegando aqui no próximo bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer o nosso terceiro e último aumento. Então, vamos no primeiro, vamos fazer ponto alto sobre ponto de base. Vamos no segundo ponto alto e vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. Agora, nós vamos continuar trabalhando com ponto alto sobre ponto de base, até chegarmos aqui na nossa próxima volta, que nós vamos fazer novamente 3 aumentos, sempre fazendo aumento nos bloquinhos de 3 pontos altos. Carreira concluída. Nós vamos vir, vou vir aqui na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas iniciais e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos para nossa próxima carreira, nós vamos utilizar aqueles bloquinhos de 3 pontos altos que a gente fez antes dessa última carreira de pontos altos. Lembra que a gente foi naquelas 2 correntinhas de separação e fez os bloquinhos de 3 pontos altos? Então, nós vamos utilizar o primeiro e o último ponto alto de cada bloquinho para fazer o nosso ponto alto duplo em relevo. Vamos fazer? Então, vamos subir uma correntinha, vem aqui no primeiro ponto, no mesmo ponto de base, e vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos aqui, tem o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos aqui na carreira anterior. Então, nós vamos vir naquele ponto alto aqui da carreira de ponto altos que a gente fez, que corresponde ao ponto alto do meio do bloquinho. E vamos fazer um ponto baixo, laço o fio 2 vezes e nós vamos voltar no último ponto alto do bloquinho que antecede esse bloquinho que nós estamos trabalhando. Vamos ir no último ponto alto, vamos passar a agulha por trás dele, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Vai ficar assim. Novamente, laço o fio. Nós estamos com o ponto baixo aqui nesse bloquinho. Então, agora nós vamos pular esse bloquinho que nós estamos trabalhando e vamos no primeiro ponto alto do próximo bloquinho e vamos passar a agulha por trás dele, vamos puxar o fio e vamos fazer um ponto alto duplo. Vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto de base até chegar aqui no ponto do meio, que corresponde ao ponto do meio desse bloquinho próximo. Então, nós vamos vir aqui no próximo ponto de base, vamos fazer um ponto baixo, próximo ponto de base, um ponto baixo, e vamos vir aqui, vamos fazer mais um ponto baixo nesse ponto de base que corresponde ao ponto do meio do bloquinho de 3 pontos altos. Laço o fio 2 vezes e vamos vir aqui no ponto alto do bloquinho anterior a esse que nós estamos trabalhando. Vamos passar a agulha por trás dele, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Laça o fio 2 vezes e vamos vir aqui no primeiro ponto alto do próximo bloquinho, passa a agulha por trás do ponto, laça o fio e puxa e vamos fazer um ponto alto duplo, ficando assim os pontos altos duplos em relevo. Novamente, nós vamos vir com ponto baixo sobre ponto de base até chegar no ponto central, que corresponde ao ponto do meio do próximo bloquinho.
Então, vamos fazer ponto baixo sobre ponto de base, ponto baixo sobre ponto de base e ponto baixo sobre ponto de base até chegar aqui no ponto do meio. Laço o fio 2 vezes, vamos voltar no último ponto do bloquinho anterior, passa a agulha por trás do ponto, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes e vamos no primeiro ponto do próximo bloquinho, passa a agulha por trás do ponto, puxa o fio e vamos fazer um ponto alto duplo. Opa, escapou aqui. Pronto. Vamos novamente com ponto baixo sobre ponto de base até chegar aqui no ponto alto que corresponde ao ponto central do próximo bloquinho que nós vamos trabalhar. Então, vai ficar 1, 2, 3 pontos baixos. Laço o fio 2 vezes, volta no último ponto alto do bloquinho anterior, passa a agulha por trás, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, vem aqui no primeiro ponto alto do próximo bloquinho, passa a agulha por trás, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Agora vamos fazer os pontos baixos. Então, vai ficar um ponto baixo sobre ponto de base, 2 pontos baixos sobre ponto de base, 3 pontos baixos sobre ponto de base. Nós vamos repetir isso a nossa volta toda. Vamos fazer mais uma vez, então, vamos laçar o fio 2 vezes, volta no último ponto alto do bloquinho anterior, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Laço o fio 2 vezes, vai no primeiro ponto alto do próximo bloquinho, passa a agulha por trás do ponto, puxa o fio e faz um ponto alto duplo. Agora, vamos fazer os pontos baixos. Então, vai ficar um ponto baixo sobre ponto de base, 2 pontos baixos sobre ponto de base, 3 pontos baixos sobre pontos de base. Nós vamos repetir isso a nossa volta toda.